Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sim, gente, tem um assunto hoje meio chatinho pra falar com vocês. Eu fiz uma ultrassom no Rio, na época eu tava no Rio, foi em 2023. Vou direto ao ponto porque eu não gosto de rodeios. E eu falei com vocês que o meu canal seria um canal de verdade, que eu não ia fantasiar e nem trazer mentiras aqui pra vocês. Então, eu vou falar pra vocês na real o que tá acontecendo. Em 2023, eu fiz uma ultrassom. Aqui, ó. Érica, ó. Meu nome e a data. Não sei se tá focando. Foi no dia 21/4/2023. E descobri que eu estava com BHIDE 3 na mama direita e na mama esquerda. E o médico colocou aqui pra baixo, o médico não, o profissional que realizou o exame, que eu tinha que repetir esse exame em outubro de 2023. Ele deixou bem especificadinho aqui embaixo. Pois bem, o que aconteceu? Eu não fui. Por quê? Em 2023, no final, na verdade, para ser bem exata, no final de 2022, em dezembro de 2022, aconteceu algumas coisas na minha família, digo assim, com o meu irmão. E que isso mexeu muito com os meus pais, comigo, com os meus filhos, porque a gente somos muito unidos. E foi justamente no momento em que eu colocando um biquíni, eu senti um carocinho na minha mama esquerda. Aí tá bom. Deixei pra lá, aconteceu tudo isso com meu irmão, eu deixei a minha casa aqui, fui pro Rio pra me dedicar a ele, pra estar mais próximo, pra acompanhar de perto. O meu irmão foi acusado de assédio e eu estava com ele no momento, a minha mãe estava com ele no momento, então eu tinha 100% de certeza por conhecer quem ele é e por estar com ele no momento que ele era inocente. Só que até provar que focinho de porco não é tomado, foi 9 meses de reclusão. E quando foi em abril de 2000, isso foi em dezembro de 2022. Quando foi em abril de 2023, eu tomei coragem de fazer essa ultra. E aí o especialista que fez essa ultra, ele falou comigo assim, que eu perguntei, eu tava bem preocupada, eu perguntei, e aí, é alguma coisa grave? Ele falou assim, olha, você vai levar para o seu ginecologista e pelo laudo aqui, pela minha experiência, ele deve te encaminhar para você fazer um tratamento hormonal. Aí eu parei, pensei, aí ele falou assim, mas você vai ter que repetir esse exame em outubro de 2023, né? Daqui a 6 meses. Eu falei, tá bom. Mas aí eu já tava com tantas coisas na minha cabeça que eu falei assim, eu não preciso de mais um problema. Peguei a ultra, engavetei. Não fui procurar o médico, não fui... Engavetei. Não sinto dor nenhuma. Um caroço que eu senti só na mama esquerda, perante ao exame, também tinha na mama direita. Mas eu não dei importância, eu não procurei saber o que é BHIDES 3. Eu não procurei saber desse cisto. Eu não procurei saber como seria o tratamento hormonal. Eu não levei para ginecologista nenhuma. Eu engavetei, porque eu falei assim, tudo que eu não preciso hoje é mais um problema, mais uma preocupação. Uma vez que eu não sentia dor, tudo normal, vida seguiu, eu cuidando de quem eu tinha que cuidar e assumindo o compromisso, né, dando conta do compromisso que eu assumi. Ninguém me pediu nada, eu que quis abraçar minha família da forma que eu abracei, entendeu? E muitas coisas foram acontecendo, esses 9 meses que meu irmão estava nesse processo acabou, foi inocentado, tudo bem, viajou, seguiu a vida dele, saiu do Brasil, beleza. Aí eu falei assim, agora, respirei fundo e falei, agora eu vou me cuidar. Agora eu vou desengavetar aquela ultrassom e vou procurar saber o tratamento que eu tenho que fazer. Meu pai perdeu totalmente a visão. E aí nessa que meu pai perdeu totalmente a visão, eu fui cuidar do meu pai. Eu fui atrás de médico, eu fui atrás de SUS, porque meu pai simplesmente ele dormiu enxergando e ele acordou completamente sem visão nenhuma nos 2 olhos. 3 meses se passaram daquela agonia, a gente indo pro SUS, esperando a vaga pelo SUS para ele fazer a cirurgia de catarata e nada, e meu pai entrando em depressão, sem comer e sem nada. Gente, eu tô assim resumindo o que aconteceu, tá? Porque o canal é sobre mim, não é sobre eles, eu já tô expondo eles até demais, mas é só para chegar, para vocês entenderem o que eu vou falar aqui desse assunto que é meu.
E aí, meu marido falou, não, a gente vai fazer a cirurgia do seu pai, procura particular, porque a gente vai fazer. Aí fizemos a cirurgia do meu pai particular. Eu falei assim, respirei, eu falei, agora é hora de eu cuidar de mim. E aí minha mãe, os problemas de saúde da minha mãe voltou tudo. Ela já tinha infartado uma vez, ela infartou mais 2 vezes. Eu acho assim, tudo que a gente viveu nesses 9 meses dessa situação do meu irmão, quando ele saiu, veio tudo à tona, sabe? E aí minha mãe infartou mais 2 vezes, aí fomos tratar dela com o cardiologista, minha mãe tem um coração grande. E fomos tratar. Após isso, eu falei, agora é a minha vez. Meu filho mais velho começou a apresentar convulsões, desde quando aconteceu isso com meu irmão. Fizemos vários exames, porque graças a Deus ele tem um plano de saúde completo muito bom, e os exames dele davam tudo perfeito. E o médico falou com a gente, isso daí é emocional. E se meu filho ficava muito feliz, ele dava crise convulsiva, se ele estava triste, ele dava crise convulsiva, se ele se aborrecesse, ele dava crise convulsiva, e tomando aqueles medicamentos fortíssimos, né, tarja preta. E aí a cabeça fica como, gente? Eu falei assim, não tem como eu mexer com isso, sabe? Porque vai ser mais uma preocupação, vai ser mais um problema e eu não quero trazer preocupações e problema para minha família. Então eu abafei esse caso da minha mama. E aí fui trabalhar fora, porque depois eu estava muito sobrecarregada, as coisas pareciam que tinham amenizado os problemas, fui trabalhar fora. Minha mãe voltou a passar mal de novo, pedi demissão do trabalho e voltei a cuidar da minha mãe. Minha mãe deu uma melhorada. Quando foi agora há pouco tempo, aí eu reabri o canal, que eu tinha ficado 1 ano sem mexer no canal. Quando foi agora há pouco tempo, minha mãe e meu pai voltou todos esses problemas de saúde de novo, sabe? Pressão, coração, dor nos ossos do meu pai e o Alzheimer. E aí eu tô nessa saga, né, gente? Semana passada foi praticamente a semana toda indo para médico com meus pais. Um dia era cardiologista, um dia era clínico, um dia era geriatra, um dia era marcação de exame, um dia era fazer exame. E aí minha mãe falou assim, minha filha, já que você tá nessa saga com a gente de novo, de médico, tem que estar vindo para médico, se cuide. Aí eu marquei uma consulta para mim, conversei com a médica. Ela pediu para mim fazer um monitoramento de pressão arterial. Fiz, deu alta. Estou tomando remédio para hipertensão. E aí desengavetei a minha ultra e levei para ela ver. E imediatamente ela me pediu uma mamografia. Ela foi assim muito carinhosa. Eu digo para vocês que ela não foi nenhuma médica, sabe? Ela foi assim aquela psicóloga, sabe? Foi aquela terapia, ela conversou comigo. Ela falou, eu tô vendo que você tá cuidando dos seus pais, tá trazendo seus pais para consulta, tudo você fica responsável por eles. Mas para você cuidar de quem você ama, você também precisa estar bem. Chegou a hora de você se cuidar. Aí eu falei com ela, doutor, o que eu não preciso é de mais um problema. Parece que de 3 anos pra cá minha vida desabou. E aí ela pegou e falou comigo, Érica, mas você precisa ser forte. Você é forte por todos. Você precisa ser forte por você. Você precisa se cuidar. Gente, eu não queria interromper esse vídeo, mas o cachorro tá latindo, peraí. E aí, gente, desculpa, voltei aqui porque chamaram ali no portão. E os cachorros estavam aqui dentro e começou a latir. E aí ela falou comigo, Érica, você precisa ser forte, porque para você cuidar deles, você precisa estar bem. E se você cair? 3 anos se passaram, era só um cisto. E se alguma coisa avançou? Aí eu falei com ela assim, avançar, avançou, porque quando eu descobri o caroço, eu tava colocando um biquíni, vou mexer com vocês aqui rapidinho. Eu tava colocando um biquíni e eu sempre me admirava muito, porque isso aqui não é o tamanho que ele é, porque isso aqui é boja, porque eu não posso mostrar pra vocês, mas é pequeno. Então era algo que eu admirava muito. E eu colocando o biquíni me admirando, eu senti um carocinho pequeno aqui assim. E no passar desse tempo, aqui só de eu colocar a mão mesmo com bojo, eu sinto aqui, ó, grande, tá bem grande. Uma coisa que era milimetricamente assim pequeno, tipo um carocinho de arroz, hoje já dá pra me sentir só de tocar assim, vamos dizer. Só de encostar eu já sinto. Entendeu? Então, assim, ela falou comigo, ela foi muito solícita, ela pediu pra mim ir pra academia, ela falou, você vai pra academia, vai fazer zumba, vai fazer caminhada, vai passear quando der, porque você precisa também
tirar essas coisas da sua mente, que você tá muito sobrecarregada mentalmente. E aí, gente, eu fiz a mamografia, ela fez o pedido num dia, no outro dia eu fui marcar a mamografia, isso tudo pelo SUS, tá? E aí no outro dia, quando eu fui marcar a mamografia, eu já tinha vaga pro próximo dia. E aí eu fui. Porque assim, se eu fosse marcar a mamografia e eles falassem, olha, vai ficar na fila de espera, ou só tem daqui para não sei quanto tempo, eu iria fazer particular. Mas como que pro dia seguinte já tinha vaga, eu fui fazer. E aí me deram o protocolo para mim pegar mês que vem o resultado. Ó, tá aqui. Eu só vou pegar o resultado no mês que vem. Então, gente, eu só abri esse vídeo aqui para falar com vocês porque eu falei com vocês que o canal não ia ser um canal de mentiras, sabe? Não, eu não ia ficar inventando nada para passar para vocês. Não ia pintar aquele mundo assim lindo, família de comercial de margarina, porque não é isso que eu vivo. Queria viver, queria, mas não é. Sabe, aqui é a vida real. Não exponho mais assim, já expus um pouquinho meus pais e meu irmão, mas eu não gosto de expor porque o canal não é sobre eles, é sobre mim. Então, com relação a essa ultrassom, a mamografia, esse BIRAD é em mim, é no meu corpo. Então, eu vim falar pra vocês porque eu quero muito trazer vídeos aqui sempre, sabe? Eu sempre falo, eu quero postar todo dia, ou um dia sim, um dia não, e às vezes eu não consigo. No dia que eu fiz essa mamografia, eu cheguei em casa bem mal. Por quê? O meu erro, gente. Outro erro, né? Porque o meu erro primeiro foi ter engavetado o exame. E o outro erro foi, quando a médica pediu a mamografia, eu corri pra internet. E aí você assiste vários vídeos, você vê vários relatos, e aí você bota aquilo na cabeça. Que dói, que isso, que aquilo, e eu não parei só na mamografia. Eu fui pesquisar o que era BIRADS 3, os riscos, se precisar de uma biópsia, como é que é feita, se precisar de uma punção, como é que é feita, o que é um cisto, o que é um nódulo. Eu fui pesquisar tudo isso, aí a minha mente deu aquele nó. Dali eu já fiquei meia assim. E quando chegou no dia da mamografia, eu fui. A assistente lá que realizou meu exame, cara, assim, é coisa de Deus mesmo na minha vida, porque foi muito carinhosa, fez muitas perguntas, anotou tudo lá no pedido, né, na solicitação da mamografia. E assim, foi muito carinhosa. Ela falou, você pode sentir um incômodo, mas não é nada demais. Gente, foi assim, questão de segundos, sabe? Só uma fotinha, igual um raio-x. E de verdade, a minha experiência, eu não senti incômodo. Pelo menos na mama direita eu não senti. Na esquerda eu senti um pouquinho de incômodo, mas eu não posso falar pra vocês que eu senti dor. Mas foi devido ao caroço, cisto, nódulo, não sei. A essa alteração que tá. Eu senti um incômodo. Eu não posso falar assim, ai, doeu. Não, não doeu. Mas eu senti um incômodo. E eu tenho um sinal aqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ó, ele é meio altinho. Ela tanto anotou ali na requisição do pedido sobre esse sinal, como ela colocou 2 espaladrapos cortadinhos, quadradinhos, e me explicou. Ela falou assim, olha, eu vou precisar colocar 2 espaladrapos em cima do seu sinal, e sinalizei aqui no pedido, na solicitação, né, no requerimento da sua mamografia, porque senão esse sinal, por ele ser altinho, ele pode aparecer como um nódulo, e não é isso que a gente quer, um resultado falso, a gente quer um resultado eficaz e preciso. Falei, tá bom. Assim, gente, eu não falo pra vocês, ai, Érica, você esperou 3 anos, quase 4 anos pra cuidar de você, um BIRADS 3. Gente, eu não sabia o que era BIRADS 3. Nunca pesquisei sobre isso. Nunca tive acesso a nada disso. Também nunca me interessei. E não foi culpa de ninguém, foi negligência minha comigo mesmo, foi culpa minha mesmo, sabe? Não é porque o profissional que realizou a minha ultrassom em 2023 falou assim, provavelmente o seu tratamento para esse cisto vai ser um tratamento hormonal. Não foi culpa dele, tanto que ele escreveu aqui embaixo que eu tinha que repetir o exame há 6 meses depois, que eu precisava levar numa especialista. Só que eu não quis, eu engavetei, eu preferi viver a situação que eu tava vivendo da minha família e depois cuidar de mim. Só que nesse depois cuidar de mim, até hoje não chegou o momento de cuidar de mim. Então, gente, eu só abri esse vídeo pra falar pra vocês que se a gente for esperar as coisas ficar tudo na tranquilidade pra gente se olhar, nunca vai chegar esse momento, porque sempre tem um problema.
Sempre tem um empecilho, sempre tem um estresse aqui, um estresse ali. Ai, mas eu tô com problema com o marido, eu não quero ver isso agora. Ai, mas o meu filho tá com problema, eu não vou ver isso agora. Ai, mas meus pais, o cachorro, o papagaio, o periquito. Nunca a gente vai se olhar. E aí, quando a gente resolver se olhar, pode ser que seja tarde demais. E aí eu fiz a mamografia, eu saí de dentro da clínica assim, bem pra baixo. Porque o exame doeu? Não, não doeu, mas eu já saí pensando naqueles vídeos todos que eu vi, que eu não aconselho a ninguém a fazer isso. E já saí sofrendo por algo que eu nem sei se eu vou passar, que eu nem sei se eu tenho. E eu já saí me culpando muito, tipo assim, eu queria muito poupar minha família disso, porque na minha cabeça já era algo assim, acabou o mundo, né? Eu tô com aquele problema. E eu quis tanto poupar eles que agora parece que eu vou gerar um problema maior, sabe? A minha cabeça tava tão bagunçada. E eu entrei dentro do carro já chorando. O Daniel foi comigo, aí ele falou assim, doeu? Você tá com dor? Eu falei assim, não. E aí o Daniel me perguntou, né, se eu tava sentindo dor, se eu tava sentindo alguma coisa. E eu, num primeiro momento, eu não consegui falar, só fiz sinal pra ele que não. E aí ele respeitou o meu momento ali, o meu espaço. E aí depois ele perguntou de novo o que que houve. Eu falei assim, não, não doeu. Foram muito educadas comigo, muito carinhosas, sabe? Foi assim, mulher cuidando de mulher. É uma empatia, assim, maravilhosa. Duas profissionais excelentes mesmo. Aí eu falei com ele, só que eu tô com medo. Eu não vou mentir, eu tô com medo. Eu deixei tanto isso de lado que agora quando eu resolvi mexer, parece que o que eu deixei de lado lá quando eu soube que eu tava com esse problema, parece que veio tudo à tona de uma vez, sabe? Eu falei assim, eu não queria preocupar ninguém, eu não queria trazer nenhum tipo de sofrimento pra ninguém, mas parece que o assim, deixa passar e vai ver lá na frente, parece que vai ser pior. Aí ele falou assim, você já tá entregando os pontos de uma coisa que você nem sabe. Você já tá jogando a toalha pra uma coisa que você não sabe nem se você vai viver. Você não é sozinha, você não tá sozinha. A gente chama e tá do teu lado e vai dar tudo certo. Aí ele falou assim, não é você que fala que Deus só dá aquilo que a gente aguenta? Então, Deus sabe de todas as coisas. Deus já tomou a frente de tudo e vai dar tudo certo. Só que, gente, dá medo. Não sei se foi porque eu pesquisei com relação à punção, né? Que dá anestesia, enfim, uma agulha pra tirar um líquido se for cisto. Se for um cisto com líquido dentro, foi o que eu pesquisei mais ou menos. E se for um nódulo, aquele tipo de biópsia que é tipo uma agulha mais grossa que entra, assim, perfura e tira um pedacinho. Enfim, eu pesquisei essas coisas todas e na minha cabeça eu já tava assim, eu vou passar por biópsia, eu vou passar por punção, eu vou passar por cirurgia, e eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. E aí eu ficava na minha cabeça pensando em quem vai cuidar da minha família. Eu entrar nesses medicamentos, nesses tratamentos fortes, quem vai dar apoio à minha família? Meus pais, né? Aí eu falei assim, eu vou assim acabar me tornando um peso pra eles. Mas gente, eu cheguei em casa, fiquei muito arrasada, chorei. Daniel fez almoço, nesse dia ele não trabalhou, fez o almoço, teve muita paciência, conversou muito comigo. E foi passando os dias, eu fui botando minha cabeça no lugar e toda vez que eu pegava o telefone não era pra gravar conteúdo pra vocês, não era assim pra fazer nada, era só pra pesquisar essas coisas. Só que, realmente, cada caso é um caso, cada mulher é uma mulher, cada corpo reage de um jeito. Algumas pessoas, a minha mãe, quando ela fez mamografia, ela falou que sentiu, que doeu. No meu caso já não doeu. Então, assim, cada corpo é um corpo, cada exame é um exame, cada resultado é resultado. E eu não vou mais ficar pesquisando sobre isso. Eu abri o vídeo aqui para falar para vocês não fazer como eu fiz, não se anulem. Não se deixem para depois, se priorizem, se conheçam. Vai atrás da saúde de vocês, porque é muito importante. Não adianta a gente só querer cuidar e não ser cuidada, porque a gente precisa se cuidar sim. Pra gente cuidar de quem a gente ama, a gente precisa estar forte realmente. E o primeiro passo eu já dei. Quando eu pegar o resultado da mamografia, eu vou levar para a médica. Ela já falou que vai me encaminhar para o mastologista. E eu vou ter que repetir uma ultrassom para comparar com essa. E a ultrassom, ela não assim,
ela não anula a mamografia e a mamografia não anula a ultrassom, tá? Da mama. Elas se complementam para dar um diagnóstico melhor e mais preciso. E aí é isso, gente. Um conselho que eu dou pra vocês: não espere outubro rosa, setembro azul, não esperem nada. Só se cuidem, tá? Se amem, se valorizem, se olhem no espelho, se priorizem. Não deixa pra depois vocês, porque o depois é doloroso. Eu tô sentindo um remorso muito grande de ter me deixado pra depois. Não que eu fosse abrir mão do que eu estava vivendo e da minha família pra me cuidar, não, mas tinha como eu me cuidar também, sabe? Como eu tô me cuidando agora, mesmo cuidando dos meus pais. Mas não foi culpa de ninguém, foi uma escolha minha. Foi covardia minha comigo mesma. Eu sou tão forte para as pessoas, mas na minha vez eu fui covarde comigo mesmo. E eu entreguei na mão de Deus, seja tudo que Deus quiser. Quando eu pegar o resultado, eu trago aqui o relato para vocês. Quando eu for na consulta novamente, eu abro um novo vídeo só para falar disso, sabe? Eu não vou misturar esse assunto com outros vídeos de casos assim aleatórios. Eu vou abrir o vídeo só mesmo para falar disso. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que não tenha ficado um vídeo confuso. Eu ainda tô um pouquinho meio nervosa, mas eu vou seguir com a minha vida, com a minha rotina. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E quem tá passando ou passou por isso, deixa aí nos comentários. Vamos conversar, vamos se ajudar, né? Eu entreguei o meu diagnóstico na mão de Deus. Ele sabe de todas as coisas e vai dar tudo certo, eu tenho fé. Pra mim, pra você, pra quem passou ou tá passando por isso, deixa aí nos comentários pra mim saber, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!